temos que dar uma analisada nas nossas conclusões, né? Sobre semear o mal e colher o mal, é um fato. Ou Deus é mentiroso, ou existe isso mesmo, né? Mas nós falamos tão mal dos nossos políticos, embora que não tem nada de santo, né? Que parece que os políticos são satanás. Inclusive, graças a Deus está mudando esse conceito, mas era melhor o cara ser uma rapariga do que ser político dos crentes, tá? Porque os crentes maltratavam muito os políticos, mas muito mesmo, né? Agora, porque os crentes maltratavam muito os políticos, mas existe, muito mesmo. Tá baixinho, né? Existe uma contradição, né? Existe uma contradição porque os crentes... Existe uma contradição, né? Deixa eu ver aqui. Existe uma contradição porque os crentes... Existe uma contradição que os crentes maltratavam os políticos e votavam nos errados. E aí, os crentes diziam, odeio pedir a cesta básica, a igreja pedia dinheiro, todo mundo pedia. Eu digo isso porque eu sou pastor há 30 anos, velho. Olha, antigamente, hoje não, era melhor você ser uma rapariga do que ser um candidato dos crentes. Por isso que tem, na minha região, igreja que tem 60 mil pessoas e nunca elegeram um vereador, né? O som tá bom? Deixa eu ver aqui se o som tá bom. Vereador, né? Tá bom. O som tá bom? Deixa eu ver aqui se o som tá bom. Vereador. Então, assim, a gente fala dos políticos, fala, e elege os piores que tem, né? Então, chegou a hora de nós mudarmos esse conceito. E outra coisa, todo mundo que é rico é ladrão, é safado, o patrão é cachorro, é ladrão. É assim, chega uma hora que satura. Que às vezes o patrão faz de tudo pelo empregado e o empregado lasca ele. Então eu acho assim, tem político ruim? Tem. Mas tem alguns que são bons. Aí o que é que nós fazemos? Nós apoiamos os ruins e menosprezamos os bons e depois reclamamos. Isso para mim é burrice, né? Porque tem deles que são ruins mesmo. Aí vê se eles não chegam no poder, mas eles chegam no poder como? Né? Então assim, não adianta... criticarmos, porque o mundo é assim, sempre foi assim. Sempre haverá ricos, sempre haverá pobres, sempre haverá chefes, né? Entendeu? Sempre haverá pessoas maus, pessoas boas. A gente não pode generalizar. Agora eu vou dizer para você, tá? A maioria das pessoas que generalizam votam no errado. Eu digo isso porque eu já vi crente dizer, política não presta, se não presta, me dê 10 cestas básicas, me dê 30 cestas, pague aqui a minha igreja, paga. Então, tá entendendo? Então, assim, começa de nós, né? Começa de nós. Nós temos problema, né? Porque todos os países têm. Mas graças a Deus que os nossos políticos não são igual a alguns países que vivem morrendo de fome e dizendo que é liberdade para todo mundo preso, né? Então, assim, que existe sim o político bom e o político ruim. Se eles são ricos ou são pobres, a gente não pode criticar um fazendeiro. O fazendeiro é ruim porque é rico. O fazendeiro é rico porque N questões, né? Veja aí o princípio da riqueza e o princípio da pobreza, né? Às vezes o cara é rico porque o pai ensinou ele a ser rico, ele tem o DNA, ele teve como é o nome? Teve uma instrução, ou teve um princípio que a gente não teve, ou seja, ele teve condições que a gente não teve, ou seja, o pai da gente não teve a condição de deixar riqueza para nós, né? Mas se for assim, todo rico e todo político, então, só os full lascado, que nome é esse? Full lascado os caras dizem, não, só os pobres é bom. Aí onde você se engana, tem pobre que é miserável. E merece ser pobre 10 vezes, não é uma vez não. São invejosos, né? Toda mulher é ruim, tá errado. Todo homem é ruim, tá errado. Existe homem bom e homem ruim,
né? Quem diz isso é derrotado. Toda mulher que fica dizendo que todo homem é ruim é derrotada na vida amorosa. Pode procurar, pode procurar, pode procurar. O cara diz, todo político é ruim, só vive debaixo do sovaco ou dependendo de alguém. Todo empregado é ruim, todo patrão é ruim, todo empregado é ruim. Olha, tem empregado que é o cão dos infernos. Eu tenho aqui na minha lista vários patrões que não conseguem dormir de noite, porque os empregados estão comendo a alma dele. É porque usou um desinfetante, porque lavou um banheiro, aí pede só 200, 300 mil reais de recompensa. Ah, não assina minha carteira não, que eu sou bonzinho. Depois ele creu com 300 mil reais. Nem se ele ganhasse no jogo do bicho, ele ganhava isso. E o cara vai tirar da onde? Aí falha a firma inteira. Aí o cara é ruim, o patrão é ruim, aí o patrão tem que ser no preto e no branco. Então tem gente ruim dentro da igreja, tem pastor ruim, papa ruim, padre ruim, e tem padre bom, papa bom, pastor bom. Não tem condição da gente tirar o joio do meio do trigo. Ali em Brasília é o jogo do poder, né? Aí tem gente ali que é miserável e podre de rico, mas é porque eles sabem ganhar dinheiro, né? E às vezes o cara é bom, mas não sabe ganhar. Né? No mundo, o mundo quem manda é o Satanás. Agora, o que acontece, que eu me estranhava antigamente, como é que uma igreja de 50, 60 mil membros não consegue eleger um vereador com 2 mil votos? Uma igreja com 60 mil membros. Quando a gente vai lá no fundo do âmago, aqueles crentes odeiam a política e se vendem por cesta básica. Tá entendendo? Eles odeiam política e os deles, e amam os outros, né? Então assim, e outra coisa, você quer se lascar, seja boazinha. Quer se ferrar, seja boazinha. Quando você é bom, aí parece que a bondade é confundida com leseira. Fulano é leso, fulano é bom, fulano é idiota. Aí eles creem em você, né? Eu me lembro da história do pastor que foi bom com outro pastor, e ele botou na justiça e arrastou 300 mil reais. Levaram até o caminhão da igreja, levaram. Olha, legal, né? Não é legal? Mas foi esse outro pastor pegar o dinheiro da indenização e o casamento, a vida dele toda acabou. Toda acabou. Foi um dinheiro amaldiçoado. Então, assim, esse negócio, todo pastor é ladrão, todo fulano é ladrão, é generalizar uma coisa, porque no meio existem os infiltrados. Existe o Satanás no meio do bom, e o bom, tá entendendo? Você pensa que dentro da sua igreja não tem gente ruim, não? Dentro da sua igreja tem gente ruim e safada. E dentro da sua igreja tem gente boa. Quem falou foi Jesus. O joio está no meio do trigo. E não tem como a gente separar. Porém, graças a Deus, e alguns que têm boa vontade, que o Brasil não entrou no buraco, tá? Porque lugares que eram mais avançados que o Brasil entraram. Então a gente tem que ver isso aí. Verdade, pastor, tem muita gente hipócrita. Não, porque é o seguinte, quando você faz uma pergunta, alguém faz uma pergunta, eu respondo. Eu respondo geral, né? A minha opinião, né? Então, por exemplo, se você quer ver uma mulher derrotada, quando a mulher diz, todo macho não presta, pode olhar, são tudo derrotados. Tem o que presta e tem o que não presta. O próprio instinto dela ou dele vai para quem não presta. O instinto leva. Aí um homem que diz, mulher não presta, que eu já vi muitos dizer isso. Mulher não presta. Vai olhar para a vida deles. É tudo derrotado com mulher. Né? Aí o cara diz, dinheiro não presta, dinheiro é do Satanás. Olha para a vida desses caras. Tudo pobre devendo a todo mundo. Mesma coisa, pastor não presta, padre não presta. Não, tem padre que presta e tem padre que não presta. O joio está no meio do trigo. Né? A gente não pode nem dizer, todo anjo é bom, porque tem uns anjos caídos. Satanás não é um anjo? Aí também não pode dizer todo anjo é ruim, porque tem os anjos de Deus. Então nisso nasce a análise, né? A análise. Todo anjo é ruim, porque tem os anjos de Deus. Então nisso nasce a análise, né? Para você ter ideia, nós da igreja, porque eu sou parte da igreja, né? Nós somos tão radicais com essa área, né? Que eu já vi pastor proibir de candidato evangélico ficar na porta da igreja. Então o candidato evangélico
que conhecia essa pastora há 20 anos, tinha que ficar 2 quadras de distância da igreja. Tá entendendo? Quando eu soube disso, rapaz, não vá não, rapaz. Vá não. De humilhação, vai pedir no cabaré. Vá lá pra a ruazinha das primas e vá pedir que elas votem em você. O pastor desceu do púlpito e disse, pastor, aqui nós somos todos contra a política. Preste atenção. Você não pode distribuir santinho aqui. Santinho evangélico. Voto no servo de Deus, filho de Jesus. Você é evangélico, nós somos evangélicos, mas nós não concordamos com política, tá? Certo. Agora você vai pedir voto daqui a 2 quadras. Nós deixa. Ei, se deixar ou não deixar, 2 quadras você não tem domínio, não. Então, quando o cara me falou isso, eu disse, vá pedir voto lá no cabaré, que é melhor. Não pedir na igreja, não. Agora, quando a gente volta a fita e conhece o outro lado, o fundo do âmago, o fundinho do âmagozinho, aí nós percebemos que o terreno da igreja foi dado pelo político. O cimento da igreja foi dado pelo político. A oferta para a igreja, aquela igreja que mandou o cara pedir voto a 3 quadras, foi dado pelo político. Então, nisso, eu vejo uma loucura, velho. Se eu não conhecesse, meu irmão, eu dizia realmente, ela é santa demais. Mas pensa numa bicha santa. Virgem Maria, meu Deus. Mas aí, assim, fica difícil, né? Mas nós é ser humano, nós é assim mesmo, nós é coisado mesmo. Né? Então, assim, não confie em voto de crente, não, que é a coisa mais perigosa que tem é voto de crente. Está mudando agora. Alguns pastores grandes mudaram de opinião, vestiram camisa. Está mudando isso agora. Está mudando isso agora. Né? Alguns pastores começaram a trabalhar muito bem com política. Os outros viram que eles trabalharam com política e tiveram sucesso. Igrejas novas de 30 anos começaram a dar a surra em igrejas de 100 anos. Igrejas novas de 30 anos começaram a ter deputado federal, deputado estadual, senador. E igrejas com 100 anos não tinha. Aí elas se acordaram. Se acordaram agora. Aí vieram aqueles pastores mais antigos se acordando. Mas antes, ou seja, há 10, 15 anos atrás, era melhor você pedir voto no cabaré, talvez você conseguisse mais votos do que dentro da igreja. Eles votavam em qualquer pessoa, menos em crente. Crente odiava crente na política. Aí a turma creu em nós. E tome leite, tome, cala a boca. Né? E a igreja enorme, uma gigante. E a igreja recebendo tudo. Tijolo, cimento, terreno, casa, oferta. Então a igreja ela está mudando. Graças a Deus ela está mudando. Ela está percebendo que um dos lugares que o demônio mais usa, que quer entronizar, é a política. Agora a igreja se acordou. Agora. E o Brasil vai mostrar serviço acerca disso. Tá? Mas isso há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, eu me lembro bem, mas me lembro muito bem. Né? Então, assim, a questão é muito complicada. Até dentro de casa, às vezes, o governo de casa é complicado. O marido tem que subornar os filhos para fazer qualquer coisa, dando bombom. Tá? Não é tão fácil. Mas eu acredito que homens que temem a Deus são sempre bem-vindos nos tronos. Mas nós dizemos, isso é coisa do Satanás, deixa o Satanás dominar. Aí o Satanás veio, é comigo mesmo, deixa eu dominar vocês. Tome, creu. Aí a igreja, ai meu Deus, cala a boca. A igreja está se acordando agora, graças a Deus. Graças a Deus. Mas se você olhar, você vai encontrar vídeos meus de 10 anos atrás eu falando, né, sobre isso. Não é, a minha opinião não é essa agora, tá? Não. Sempre foi. Que é uma área onde devia ter um padre, devia ter um bispo, né? Imagina um padre desse que tem uma palavra de Deus lá, dizendo as suas verdades, né? Então, mas graças a Deus que a coisa está mudando, o Espírito Santo está mudando a cabeça de muita gente,
Porque se a igreja não se impor, o demônio se impõe, tá? Se a igreja não dominar, então, isso não era só na evangélica, tá? Aqui mesmo na região, já teve até padre que foi quase excomungado porque foi vereador, né? Aí, pode ser tudo, menos vereador. O arcebispo não aceitava, mas aí é a questão política deles, né? Mas é uma área muito boa para padre, pastor, espírita. Você crê em Deus? Amém. Pastor, mas não é uma área muito suja? O mundo inteiro é sujo. O mundo inteiro é sujo. Se você não souber se limpar com Cristo, você não vai fazer nada na vida. Você vai ser só um empregado recebendo seu salário, comendo e cagando. Porque se você for um empresário, a turma bate em cima. Se você abrir uma bodega, a turma bate em cima. A empresária ligou para mim e disse, pastor, é fiscalização de manhã, de tarde, de noite. Eles olham até o papel higiênico, se o papel higiênico é caspento ou não. Olha, então é muito difícil viver nesse mundo. Entendeu? É pecado abrir a boca e dizer que não tem pecado. A Bíblia não fala, né? É verdade. Ela fala Provérbios 29. 20, capítulo 20, versículo 9. Então, assim, essa área não é para você morrer ou matar. É você viver e se impor também. Porque parece que cristão não é gente. Todo mundo se impõe. As minorias se impõem. Cicrano que se impõe. Grupo fulano de tal bida se impõe. E os crentes que ficam calados. Mas graças a Deus que a igreja está acordando. Eu acredito que desses 5 anos, 4, 5 anos, a igreja se acordou muito. Muito mesmo. Agora que você é mais velho, você bota na cabeça e se lembra lá atrás, era quase uma coisa do demônio falar nisso na igreja. Eu já dirigi várias igrejas, tá? Eu sei disso. Tá? E tem pastor assim, política é do demônio, mas se você desse uma oferta, você estava no púlpito. Então chegou a hora da gente se ajeitar nessa área e saber que as leis mandam. E se alguém faz a lei, se você entregar a caneta para o demônio vai fazer. Ele não vai perder, não. Se você entregar a chave do abismo, ele abre o abismo. Não está escrito? E foi entregue a chave do abismo e ele abriu. Ele não ficou, eu vou abrir, não vou abrir. Eu abro ou não abro? Não. Ele vai direto e abra. Então, assim, essa parte, né, é muito complicada, porque teve os domínios romanos, assírios e vários domínios no mundo, né? Mas a Bíblia mesmo diz, quando o rei bom domina, o povo se alegra. Quando o rei ruim domina, o povo sofre, né? Então, assim, a questão é que nós estamos em um perigo muito grande. Pregar santidade de político não tem. Onde é que tem político santo? Não tem nem na igreja? Não tem não. A nossa santidade é só de palavra, nós tentamos ser, lutamos para ser, né? O cão não é indeciso, pastor, ele é Eunício dos Santos Barroso, é verdade, o cão não é indeciso, se você der a chave, ele enfim a chave e abre, ele não vai pensar 2 vezes não, pode olhar lá no livro do Apocalipse, nós damos a chave a ele abriu o poço e abriu o inferno, ele não pensa, ele é objetivo. Ele tenta, não consegue, não consegue. Mas quando ele consegue até o tronco. Né? É a característica dele. Então, sobre essa área, né, assim, por exemplo, fulano é um grande empresário, é um ladrão. Quem disse isso? Quem disse isso? Nós temos capacidades diversas, até entre pastor. Eu conheço pastor que faz 40 anos que dirige uma igreja no sítio. E a igreja do pobrezinho não sai do lugar. E conheço pastor que há 40 anos dirige a igreja dele é uma das mais poderosas do mundo. Então, ou Deus está por um e não é por outro, ou existem capacidades em nós diferentes. Quem é certo, pastor? O que está no sítiozinho há 40 anos não sai do lugar, ou quem está há 40 anos e dominou o mundo? Os dois podem estar certos. A Bíblia não diz, vai na tua capacidade. Não, o rico é o ladrão e o pobre não é. Quem disse isso? Aí o cara disse, fulano, pastor é ladrão. Ele já te roubou? Ele já roubou você? Ele já botou a mão no teu bolso? Né? Então, assim, essa questão da gente generalizar é muito perigoso, mas é muito mesmo. Principalmente hoje, hoje o perigo é muito grande, né? A gente não pode dizer,
todos os filhos não prestam, todos os pais não prestam, todos os maridos não prestam, todas as mulheres não prestam. Não pode dizer assim, porque existe quem presta e quem não presta, né? E às vezes, quem rouba um celular, que dá um tiro na testa da pessoa, não é o barão, é o pobre lá que vai roubar o celular e dá um tiro na cabeça. E às vezes tem rico ladrão, tem, mas não é o mundo, gente, o mundo não é céu não. O importante não é a velocidade, mas a direção. Gostou? Que maravilha! Então, assim, que Deus ilumine a nossa vida e nos faça ponderar um pouquinho, né? Mas, rapaz, aquele cara ali é um barão, ó. Ele tem jato, ele tem carro, é um ladrão. Parece que no Brasil é o seguinte, quem tem é ladrão. Será que é? Né? Brasileiro adora falar mal das autoridades dos ricos e dependemos dele todas as horas. Dependemos dele todas as horas. Então, por exemplo, você trabalha no supermercado, o seu patrão é um ladrão? Você trabalha, por exemplo, numa construtora, o seu patrão é um ladrão? Ele pode ter força na matéria, né? Aí o cara diz, meu patrão é um ladrão. Pois Deus te livre do patrão. O cara fica no meio da rua sem dinheiro, sem nada. Ai, meu Deus, não tem dinheiro, não tem nada. Então, essa parte de generalizar nos prejudica a nós mesmos, né? Quantas vezes alguns pastores chegaram para mim, que a gente conversa, entre os pastores a gente conversa. Um cara diz, olha, na minha igreja não entra público. Não entra não. Entra não. É tudo, pastor, é tudo. Quem não for se corrompe. Eu digo, mas, sei lá, gente, que se corromper a gente chuta na bunda. Por isso que eu dou valor a um pastor que eu conheço, que ele bota o pastor lá, ele bota o cara como deputado, bota o cara como senador. Se o cara pisar na bola, se o cara parar de dar o dízimo na igreja dele e pisar na bola, ele excomunga o cara. E tá certo. O cara não foi eleito pela igreja, então ele tem que ir responsabilizado pela igreja. Não tá dando não? Pois excomunga o cara. Aí aqui na minha região teve um deputado assim. O deputado não tinha um voto. Sabe o que é um voto? Ele era pastor. Aí a igreja disse, nós bota tu como deputado, velho. Aí o cara disse, tá certo. Quando o cara entrou, se sentiu poderoso, né? Aí o pastor disse, você tem que dar o dízimo na nossa igreja e tem que representar os cristãos. E o cara começou a vacilar. E ele foi burro. Ele olhou para outra igreja que tinha 60, 80 mil membros e disse, puxa, eu vou ser membro dessa outra igreja que tem 68 mil membros. Essa outra não tem isso. Uma igreja com 60 mil membros não elege um vereador de 2 mil. Mas a igreja dele, com 2 mil, elegeu um vereador com mais de 2 mil votos. Para você ver como a diferença é grande, né? O pastor lá, presidente, disse, eu quero que cada um arrume 3 votos. E o povo arrumou. O povo obediente, né? Arrumaram do tio, do vizinho, tal, pronto. Aí quando ele entrou no poder, ele olhou, viu que estava poderoso, era deputadão. Aí eu olhei para outra igreja, 60 mil membros, só que a outra igreja não gosta de político, aliás, não gostava, porque agora gosta, né? Aí começou a cortar dois olhados. Aí a igreja disse, ei, você foi eleito por nós, você tem que representar nós. Não, tal, cadê o dízimo? Não, tal, cortado. Ah, mas eu tenho 4 anos, tá cortado. Cortou. 4 anos passa, né, velho? 4 anos passa. Depois de 4 anos, ele abandonado, aí a igreja que elegeu outro, elegeu um bispo. E a igreja, e ele correu para outra, a outra com 60 mil membros, não deu 1000 votos a ele. Ah, o cara se perdeu todinho. Hoje o que ele é? Vereador é o quê? Presidente de SAB? Ele não é nada. Então, tem que ter assim, ou tu é assim ou não é. Né? Então, assim, esse jogo é muito grande, mas a pessoa teve um coração bom, então está na linha. Agora, como é que a pessoa é cristão e é contra o cristão e a favor dos outros? Aí cabe a nós ponderar. Será que isso é sabedoria? Né? Mas o jogo do poder existe, né? Lembre-se que Sadraque, Mesaque e Abednego eram... Israel sempre esteve ao lado do poder, sempre. Onde está Israel, está o poder. Até porque eles têm bênção. Mas, olha, Sadraque, Mesaque e Abednego eram governadores. Daniel era um governador. José era governador. Abraão agia como rei. Ele lutou contra 5 reis.
Mas Abraão não era um homem de Deus, porque Abraão não orou. Abraão devia orar. E não, Abraão sentou o cacete e matou o rei na espada, né? Então, a questão deve ser observado, né? Para a gente não generalizar. Tem muita coisa errada? Tem, mas o que a gente vai fazer ao mundo? O que a gente vai fazer? O mundo é não confiar, né? Eu sou totalmente confiável. E é. Assim, a gente confia assim com o olho fechado ou tá aberto, né? Então, olhe para as pessoas bem-sucedidas como pessoas normais. Glória a Deus que eles são bem-sucedidos, né? Entendeu como é a coisa? Passa rápido, Deus fica devendo nada a ninguém. Tudo que você der na igreja, Deus vai devolver. Sim, eu sou prova disso, tá? Deus não me deve nada. E quando eu pensei que eu estava abandonado, Deus disse, não, você tem serviço prestado, né? Nada está comprovado. Então eu também levo na esportiva, não levo tanto a sério, não. Porque se a gente levar as coisas muito a sério, a gente morre. A gente leva na esportiva. Se deu, deu. E se não deu, não deu. Vai embora. Vai embora caminhando, né? Eu me lembro de um velhinho, que o velhinho tinha uns 10 filhos, né? Velhinho gaiato, a velhinha gaiata também. Gaiato no bom sentido, né? Aí o cara disse, mas seu José, o senhor tem 10 filhos? Aí ele dizia, minha mulher disse que eu tenho, né? Oxê, seu José, que conversa é essa? Bem, ela diz, né? Ela disse que é meu. Aí ele dizia, minha mulher disse que eu tenho, né? Aí eu, peraí, seu José, não é seu filho, não? Aí ele só acredita na minha mulher é plenamente confiável. Ela não disse que eu tenho 10 filhos, então esses 10 filhos são meus. Mas era mesmo, que os caras eram tudo da cara dele. Mas ele levava na esportiva. Se levar as coisas muito a sério, o coração não aguenta. Não aguenta não, gente. Tem que levar muito a sério. Um jogo do Brasil, um negócio. Você está torcendo. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, não ganhou. Mas torça pelo bem, torça pela paz, torça por Jesus. Porque os filhos das trevas, eles são violentos, tá? Eles querem o poder para governar você. E governa, gente. Governa. Tudo nesse mundo é muito difícil. Você vai botar uma barraquinha para vender na feira, fiscalizando até tuas hemorroias. Não tem, é uma coisa muito ferrenha, né? Mas no frigir dos ovos, nós estamos bem na fita, tá? Nada está comprovado. Cristina. Aí eu falei, ô seu José, esses 10 filhos é teu, Aí ele falou, a mulher diz, né? A mulher disse que é meu. E Oxe, seu José, e não é não? Bem, minha mulher é verdadeira, totalmente confiável. Você não acredita nela, não? Aí o cara vai dizer que sim, acredita. Pois pronto, eu acredito também. E a gente fica gaiato, né? Brincando, né? Mas realmente era, porque a mulher dele era digna, né? Mas ele falou, ela disse que né? Ela disse que é meu, Pastor, paz e luz, homem abençoado, Lígia Xavier, Deus te abençoe, Lígia. Boa tarde, pastor, o que fazer quando o serviço tá trancado? Por favor, me ensine. Vamos destravar isso aí, tá? Meu marido disse que pai é quem cria. É verdade, É ir lá pro ratinho, pro DNA. Então, assim, preste atenção, tá? A vida, você não pode ser gaiato, nem também pode ser fechado, levar uma brincadeira a sério. Se alguém diz que você é gorda, você não dorme de noite, tá entendendo? Você é gorda, eu sou gorda e gostosa. Você é feio, eu sou feio e tô na moda. Leva na esportiva, velho, leva na esportiva, né? E o mundo sempre será mundo, lembre-se, tem aí no nosso canal, o mundo sempre vai engolir um camelo e se engasgar com... Eu sou gorda e gostosa. O som tá bom, tá? Eu sou feio, tô na moda. A questão é a seguinte, o mundo sempre vai engolir um camelo e sempre vai se engasgar com um mosquito. Sempre é assim, tá? O mal está em todo lugar. Eliane Carvalho. O joio, Cristo não falou? O joio está em todo lugar.
A gente não pode dizer assim, todo pastor é ruim, todo pastor é bom. Quem é que pode dizer isso? Todo padre é ruim, todo padre é bom. Quem é que pode? Então a gente tem padre bom, tem padre ruim, tem uns que a gente acha que é ruim, é bom, tem uns que a gente é bom, é ruim. E pelo fato da pessoa ser poderoso, tá? Não quer dizer que a pessoa é ladrão, não. Tem muita gente poderosa na terra. Olha, quando a pessoa é poderosa financeiramente e é boa, é a melhor coisa do mundo, que ele não oprime. Agora, quando o mal é poderoso, ele oprime, ele pisa, né? Pessoas pobres podem ser ruins, pessoas ricas podem ser ruins. Tem pobre que é miserável. Sabe o que é miserável? É pobre 3 vezes. Tem pobre que é rico. Tem pobre que você chega na casa dele, ele é uma bênção, ele é cheio de luz. Na verdade, ele não tem dinheiro, mas que ele é rico, né? Todos os homens também são falhos, são. E principalmente na Puíca, um acusando o outro para derrubar o outro, né? O jogo do poder, né? Mas graças a Deus que estamos bem na fita. Queira ou não, o Brasil está bem na fita. Era o que a gente mais se preocupava. A gente recebe as notícias de outros países. A igreja está levando lapada em vários países aí, né? E a igreja do Brasil ainda se acordou, mas graças a Deus que se acordou, porque se fosse 20 anos atrás, mas graças a Deus que pastores grandes se levantaram, se acordaram, né? Que Deus levante pessoas dignas, levante pessoas dignas e sejam abençoadas. Então, quando você vê um puíco, você veja alguém que está querendo trabalhar para você. E aí, ele vai ser rico? Vai. Ele vai ter carro? Vai. Ele vai ter dinheiro? Vai. Ou você acha que você vai ser político para passar fome? Né? A pessoa vai ser político para passar fome? Para andar de Uber? Então, a gente também a gente não pode pensar assim, né? A pessoa é um político, mas tem que ter também a sua recompensa. E que Deus nos ilumine. Deus nos dê pessoas boas. E a política, ela é geral, né? Até entre o marido e a mulher tem uma política. Você vê que o filho vai, né? E diz, papai, me dê um negócio. Aí se você não der, aí ele vai pra mamãe. Mamãe, porque ele... Aí quando o pai é o radical, né? Porque eu sou radical, velho. Quando o pai é radical, o filho vai de mamãe. Então aquilo é uma política, né? É uma política que existe no casal. Cada casal tem uma política. Não se liga só em política partidária, não. Tudo é uma política. Dentro da igreja tem política, que um pastor obedece a outro. Tem um pastor presidente que creu nos outros, se os outros pisar na bola. Então é a estrutura da sociedade que nós vivemos, que não é perfeita e nunca será. E nunca será, mas pode ser uma sociedade boa. Por exemplo, aqui no Brasil, qual é a vantagem aqui do Brasil? Nós temos liberdade. Liberdade de falar, liberdade de correr, liberdade de tudo. Que maravilha, né? E nos outros países, pastor? Eles dizem que a gente vai ter liberdade e não tem. Então, graças a Deus, né? Que temos no mínimo liberdades, né? Então, tudo é política, tudo. Agora tem a política partidária. Mas aí, você que é cristão, você tem que pensar como cristão. Nessa hora eu também. Eu não me preocupo se o político é rico, eu me preocupo se ele é verdadeiro e ele faz seu trabalho. Mesma coisa é pastor. Tem pastor pobre que não tem nem o que andar, nem o que comer, e tem pastor rico. Quem é de Deus? É o pastor pobre ou o pastor rico? Me diga aí. Eu conheço pastores, né, que eles têm jato próprio. Me diga uma coisa, quem é verdadeiro? É o pastor rico ou o pastor pobre? Quem é que me diz aqui? Já que a gente está conversando ao vivo. Os dois, gente. É porque cada um tem sua força. É claro que uma igreja rica não vai querer ver o seu pastor andando com a sandália furada. Entendeu? É a sociedade. O que é que pode fazer? Como eu lhe falei, tem pastor que em 30 anos ganharam o mundo todo. Bilhões de igrejas, milhões de igrejas, bilhões de público. E tem outro que com 30 anos não sai do sítio. Deus é o Deus dos dois, né? Desse jeito, pastor, eu sempre falei isso. Se falasse que eu estava gorda, eu falava isso. Sim, a pessoa diz, você é gorda, eu sou gorda e gostosa, eu sou uma picanha, eu sou uma chuleta. Pronto.
Ah, você é feio. Eu sou feio, mas tô na moda. Que se dane. Não leva a sério as coisas, não. Leva e não leva, entendeu? Os dois, pastor Leonice. Os dois com certeza, Sula, Cristina. Só Deus para conhecer o interior de nós. A pobres soberbos ao extremos e ricos humildes. E só tem dívida. Eu já devi dinheiro, pouquinho, a pobre. Era toda hora na minha casa. E já vi dividir o rico e o rico, não. Vamos ver aí. Aquele negócio, a soberba não pertence nem ao rico nem ao pobre. Pertence a quem tem o coração ruim. Tem pobre do coração ruim e tem rico do coração ruim. Tem pobre do coração bom. Tem essa questão financeira, independe. Mas pastor, aquele cara é ricão demais. Então, ou ele é ladrão ou ele é safado. Não. Ninguém sabe o que foi que houve. Até uma bênção que Deus deu a ele, ou a família dele. Entendeu? Eu conheço o dono de supermercado, que o mercadinho dele, com o pai dele era do tamanho do meu quarto, o mercadinho dele. Era do tamanho do meu quarto. Ou seja, eles fazem 50 anos que estão no ramo. Hoje estão podres de rico, a família toda. Unidos, um ajudando o outro. Então, esses caras são ladrão? Ladrão não, eles são trabalhadores, são empresários. Né? E também não é fácil ser empresário hoje por causa da fiscalização. Só o Espírito Santo sabe quem é verdadeiramente de Deus. Silvia Regina, certíssimo. Só o Espírito Santo de Deus sabe. A vez diz, essa pessoa é boa demais e não presta. A vez diz, essa pessoa não presta e é boa. Né? Quem ofende pontos de defeito, no fundo, ele também não se prova. Aí também temos que mudar. A nossa sociedade tem que mudar em algumas coisas, né? Se puder, né? Por exemplo, o cara diz, olha, eu sou justo. Mas quando vira um caminhão, é a turma lá carregando tudo que tem no caminhão, né? Até já houve amigos meus que viraram com um caminhão de abacaxi e a turma foi acudir o abacaxi e ele preso nas ferragens, né? Preso nas ferragens e os caras acudindo os abacaxi. Até que apareceu um filho de Deus e disse, cadê o caminhoneiro? Os caras tá lá preso. Tá danado, rapaz. E era 22 anos o caminhoneiro. Aí quando tiraram ele, o volante estava impressando no peito dele, e tiraram ele saiu conversando, aí deu um ataque cardíaco e morreu. Acho que passou muito tempo, né? Imprensado o peito dele ali, né? Então assim, que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus nos ajude, nos afaste das pessoas ruins, nos defenda da maldade de pessoas boas, e que a gente venha viver a nossa simples e humilde vida com graça, né? Deus nos dê muita graça. E abençoado seja as pessoas de boa vontade. Amém.